Olá, eu sou Alan Henrique, seja bem-vindo ao meu canal e esse é o Clique 365, onde eu trago todos os dias uma ideia da teoria para o nosso dia a dia. Para entender bem esse clique aqui, eu recomendo que você veja estes cliques aqui. 29 escolhas, 88 engenharia social, 100 pensar por si, 157 roteirista da vida e 177 não me faça pensar. O clique de hoje ele é um clique misto. Eu vou falar uma frase bem simples que já está escrita aqui atrás, não fique se desviando a atenção lá, já eu vou ler com vocês. E depois eu vou fazer uma explicação sobre o que eu pensei, o que eu vivenciei para chegar nessa frase. Por que um clique misto? Você pode pausar ele ou simplesmente parar ele depois que eu ler a frase e pensar por si próprio, pensar por conta, para tentar entender do que eu estou falando sem escutar a minha explicação. Depois eu vou fazer uma explicaçãozinha e você pode fazer o clique misto, ou seja, um clique com uma ideia curta, rápida ou um clique com uma explicação. Você pode escolher. Vamos então à parte mais curta, que é a frase aqui. Prefiro as dificuldades da minha liberdade do que as facilidades de sua prisão. Bem, esse foi o clique de hoje para você que quer a parte mais curta e agora para você que quer o clique explicadinho, que eu acho que são poucos, mas vale a pena deixar registrado. Esses aqui mostram as dificuldades que nós temos para poder exercer a nossa liberdade e as facilidades que existem, que são feitas às vezes como armadilha para poder acabar com a liberdade das outras pessoas. Mas por que alguém gostaria de acabar com a liberdade das outras pessoas? Não é o objetivo final deles, de qualquer pessoa que use engenharia social, acabar com a liberdade das outras pessoas. A finalidade é sempre ter poder para si. E poder para si é fazer com que os outros façam o que ele quer e não o que o outro quer. Liberdade é você fazer o que você quer. Então, uma coisa puxa a outra. Para você ter mais poder sobre as outras pessoas, eles precisam ter menos poder sobre elas próprias. Então, acaba com a liberdade. Fez sentido? Então, vamos dar um exemplo aqui bem simples. Imagina no Brasil um Zé Mané, como por exemplo eu. Imagina um Zé Mané aqui, o Alan. O que é esse Zé Mané perante 200 milhões de pessoas? Não é nada, certo? Esse Zé Mané chamado Alan tem CPF, tem conta bancária. Esse Zé Mané tem endereço. Esse Zé Mané tem várias coisas que são particulares, correto? Se alguém quiser descobrir todas essas coisas sobre eu, ele vai ter poder sobre mim. Querer saber essas coisas sobre mim, ele vai ter poder sobre mim. Olha, eu fiz um clique sobre esse negócio de eu, me, mim, comigo. Dá uma olhada lá porque eu estou precisando rever ele de novo. São 3 vistas. Rever de novo. Para isso eu teria que ter visto uma vez. Acontece então, essas coisas aqui são complicadas, porque na hora que a gente for fazer uma transação comercial, por exemplo, uma compra ou coisa desse tipo, preciso expor esses itens aqui. Então, na hora que começa a criar certas facilidades, vamos dar, por exemplo, aqui, em GPS, usar GPS. Para poder usar o GPS, o equipamento do GPS precisa saber o meu endereço. E ele também precisa saber uma coisa muito mais particular minha, que é a minha intenção de destino. Correto? Se o GPS soubesse isso só do Zé Mané, do Alan, não teria problema. Mas o GPS, para poder ajudar as 200 milhões, vamos supor aqui, por exemplo, que 100 milhões de pessoas use o serviço GPS. Então, a operadora do GPS sabe o endereço, ou pelo menos a localização em tempo real, e a intenção de destino, ou seja, sabe aonde todo mundo está, sabe aonde 100 milhões de pessoas estão e para onde elas querem ir. Aí já não tem um problema saber o que um Zé Mané está fazendo. O problema é saber o que todos os Zé Manés estão fazendo, porque todo o país, todo o planeta é constituído de milhões e bilhões de Zés Manés.
Então significa que a facilidade do GPS entrega coisas particulares nossas para pessoas que nós desconhecemos. Antes que você pense assim, mas como você é paranoico, você está querendo dizer então que você é da teoria da conspiração, que está tendo uma conspiração, coisa desse tipo? Deixa eu fazer uma pergunta. Você consegue se imaginar se você quisesse ter poder político na sua mão? Que você quisesse ser dono de um país? Como você conseguiria fazer isso? Tendo informação do que todos os Zé Manés estão fazendo. Mas sem o GPS é muito difícil. Sem o GPS é muito complicado. Você coloca ali alguma coisinha, você já descobre onde você vai e pronto. Beleza. Eu uso o GPS sim. Eu uso esse equipamento. Tá aí, já não adianta mais. O problema é que existem coisas que quanto mais mais facilidades se criam, mais abrimos mão de nossas particularidades e individualidades, dos nossos segredos. Por exemplo, eu tenho que abrir mão de que só eu vou saber, ou as pessoas da localidade real ali estão sabendo para onde eu vou. Não existe mais segredo contra quem tem um poder. O poder é a informação na mão do que todos os Zé Manés estão fazendo. Perceberam? Então, significa que, para não usar o GPS, nós teríamos dificuldades, mas manteríamos a nossa liberdade. Para poder usar o GPS, nós temos facilidades, mas aí cria-se certas prisões, certas informações nossas a qual nós ficamos aprisionados. Informações que não dá mais para ter segredo ou se livrar de alguém que queira o poder total. Pensar em alguém que queira o poder total parece uma coisa muito louca, que alguém quer ser dono do mundo ou coisas desse tipo. Mas, parem para pensar. No passado, não existiram vários e vários líderes políticos que a gente consegue citar de cabeça, como por exemplo, no Império Romano, César, que queria ser dono do mundo inteiro, Gengis Khan, que queria dominar todo o mundo oriental, ou por exemplo, Hitler, que tinha um plano de dominação global, ou Stalin, que tinha um plano de expansão da Rússia, ou Mao Tse-tung, que tinha um plano de expansão da China. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se sempre teve pessoas que tiveram um plano imperialista de poder dominar o mundo inteiro, de poder ter a vastidão do seu império cada vez mais ampliado, sumiram essas pessoas? Sumiu esses grupos? Essas pessoas que ainda têm vontade de estender seus impérios, estender seus domínios, desapareceram? Ou será que elas estão mantendo a liberdade delas, sem divulgar as suas informações pessoais? Porque é do poder querer manter-se cada vez mais secreto. Imagina o seguinte, que você está jogando um jogo de carta. E aí você é obrigado a deixar suas cartas à mostra na mesa. E o outro, ele pode ficar com as cartas tampadas. Quem tem mais condições de vitória? Em um jogo onde os dois estão com as cartas tampadas, é quem tem as melhores cartas e sabe manejá-las. E agora não cria uma vantagem imediata para quem está com as cartas tampadas ver a de todos os outros da mesa? Jogar com a mão aberta? Viu? Então quer dizer que se existe alguém que tenha se inspirado lá em Júlio César, que tenha se inspirado em Hitler, que tenha se inspirado em Gengis Khan, que tenha se inspirado em todas as pessoas que pensaram em expandir os seus impérios para o mundo afora, eles entenderam isso e estão mantendo essas cartas fechadas, enquanto nos fazem abrir as nossas cartas. Quer você aceite ou não, quer você entenda ou não, o clique está aqui para te trazer uma ideia, alguma coisa para você poder enxergar novas coisas. Se você não quiser, não tem problema, mas se você viu, eu te espero no clique de amanhã.